Bom, pessoal, então boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Dionei, diretor da EGEM, a Escola de Gestão Pública Municipal. Nós estamos felizes, né, com essa parceria e honrados de estar participando, então, desse projeto Cidades Eficientes, workshops de eficiência energética para municípios catarinenses. É uma parceria da CBCS, né, com a EGEM e apoio do ICS. Eu vou passar inicialmente a palavra para o Peter Santana, que é um mentor em desenvolvimento econômico da EGEM, né, que vai fazer uma breve saudação. Por favor, Peter. Bom, boa tarde a todos. Peter Santana, eu sou empresário e tive a oportunidade de, nos últimos 4 anos, participar da Prefeitura Municipal de Florianópolis, à frente da pasta de desenvolvimento econômico, e nos últimos 2 anos também à frente da parte institucional da Prefeitura, onde fui convidado a ser o coordenador geral do programa Floripa Cidade Eficiente, né, em parceria com a CBCS, com os demais parceiros, justamente para implementar políticas públicas de eficiência, né? E a gente, então, teve esse bom momento de trazer essa informação para a Prefeitura de Florianópolis, e como o projeto foi bem sucedido, bem executado e com excelentes reflexos positivos para a Prefeitura de Florianópolis, a ideia é de trazer ele para o EGEM, para a Escola de Gestão Pública, exatamente com o objetivo de poder compartilhar essa política pública que foi desenvolvida aqui em parceria com Florianópolis e possa ser replicada por outros municípios do nosso estado e também de outros estados. Então, aqui o nosso convite é exatamente para que essa boa prática possa ser compartilhada com outros setores públicos, outras prefeituras que tenham interesse em executar essa atividade de uma melhor, transformando aí uma cidade mais eficiente, que esse é o objetivo da atividade. Bem, obrigado, Peter. E a gente, lógico, agradece a todos que estão participando, né? Como o Peter falou, nós temos gente de Santa Catarina e de outros estados da federação, né, aqui também acompanhando esse trabalho. E vou passar agora, então, a palavra para a nossa querida presidente da EGEM, a Rosane Infeld, né, para fazer as suas considerações iniciais. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rosane, estou prefeita do município de Zorteia, Santa Catarina, e também presidente da EGEM. É uma grande satisfação a gente poder estar fazendo essa parceria com a CBCS, né? A gente sabe que nesse tema de inovação e de cidades inteligentes é o caminho, né? É o futuro. Agradeço de coração ao Peter por estar compartilhando, né, com a gente o vasto conhecimento que tem nessa área, né? Então, muito obrigada, Peter, de coração. Muito obrigada, Dionei, por também estar trabalhando aí pela escola e fazendo essas parcerias, sempre pensando em prol dos municípios, né? Não somente os nossos municípios de Santa Catarina, mas os municípios de todo o Brasil. Eu agradeço e desejo um bom evento aí a todos. Muito bem, obrigado, Rosane. E eu vou passar, então, agora para a Clarice Reiter Degani, né? É Degani que fala, Clarice? Aí ela vai, então, nos apresentar os parceiros da CBCS, né, e do ICS, e fazer, então, a condução dos trabalhos dessa tarde. Um bom trabalho, né, Clarice? A gente está aqui à disposição para qualquer eventualidade. E qualquer interação, né, que as pessoas queiram, o chat está à disposição, né, e no final, acho que provavelmente a Clarice também poderá abrir aí o microfone, né, para contribuições, dúvidas, questionamentos, tá? Então tá, um abraço, né, um bom trabalho. Exatamente. A ideia é a gente ter aí uns 10, 15 minutos ao final, né, dessa horinha que a gente agradece bastante a presença de vocês, para tirar justamente essas dúvidas, Janei, tá? Mas quem quiser já ir perguntando pelo chat também, fique à vontade. Bom, eu sou Clarice Degani, né? Eu sou coordenadora executiva do CBCS, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Antes da gente começar a apresentação do programa de workshops, eu gostaria que o presidente do CBCS desse uma palavrinha, mas acho que ele está com problemas para entrar. Então, antes de chamar o presidente do CBCS, eu vou chamar a Camila Borges. A Camila Borges é a responsável pela iniciativa de eficiência energética do IX. O IX é o Instituto Clima e Sociedade, e foi o IX, nosso grande parceiro desde 2018, que nos fornece os recursos financeiros
e técnicos e administrativos e ideológicos para a gente realizar esse programa desde 2018, com tanto sucesso e tanta alegria traz para a gente. Por favor, Camila. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, um super gratidão e agradecimento por estar aqui com vocês nessa primeira de uma série de conversas. Peço perdão pelo meu áudio, eu estou com uma obra vizinha, então está o maior barulho de obra aqui. De todo modo, acho que a minha fala é mais para ressaltar a importância da eficiência energética como uma ação ganha-ganha em todos os sentidos, né? No primeiro sentido, a gente está aqui no Brasil começando a vivenciar uma das piores crises hídricas da história do país, com reflexos significativos no sistema elétrico brasileiro, em que chama a atenção para a urgência e a necessidade da gente olhar para a nossa demanda de energia e racionalizar da melhor forma possível essa demanda. Então, na perspectiva do sistema elétrico como um todo, é importante a eficiência energética ganhe o país como um todo. Mas não só, né? Da perspectiva econômica, falar de eficiência energética significa redução de custos, redução de gastos. E quando a gente fala de setor público, isso significa alívio orçamentário, minimamente, que poderia ser revertido para outros investimentos em demandas públicas mais urgentes, né? Queimar essa gordura é um sinal também econômico. E também da perspectiva social, né? Estudos bancados pelo próprio Ministério de Minas e Energia ressaltam que projetos em eficiência energética geram muito emprego. Então, eles conseguem trazer também um componente importante no momento de crise social e econômica pelo que o país passa. Então, a gente tem aí uma perspectiva econômica geral, social geral e, por fim, ambiental, porque falar de eficiência energética para municípios, muitas vezes é a principal ação em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa à mão dos municípios. Então, tem essa tríade de benefícios associados à eficiência energética. Então, eu só queria ressaltar isso e, novamente, reforçar o excelente, incrível trabalho que o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável tem feito em relação a isso, em apoio aos municípios, trazendo inovação na forma de monitorar o consumo energético de água, trazendo inovação na forma de pensar soluções. Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos, Camila. Bom, vou falar um pouquinho do CBCS para vocês, a gente já pode começar a apresentação. O Olavo, nosso presidente, está com um pouco de dificuldade de fazer a entrada, então ele faz o encerramento, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer essa abertura, vou apresentar o CBCS, e a gente vai discorrer um pouco a respeito de como foi a experiência em Florianópolis, e aí a gente apresenta para vocês esse programa de workshops, tá bom? Próximo slide, por favor. Próximo slide. Bom, o CBCS é o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, né? Nós somos uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público que existe desde 2007. E o projeto Cidades Eficientes tem sido nossa menina dos olhos, porque as escalas que o CBCS atua, né? Então, é uma OCIP para o setor da construção, né? Então, a gente está focado nas edificações, mas as edificações passam por canteiros de obras, que também têm impactos ambientais, sociais e econômicos na sociedade. Nós temos infraestruturas de abastecimento de água, abastecimento de energia elétrica, coleta de esgoto, gestão de resíduos. Tudo isso compõe as cidades, né? E a indústria de materiais de construção que abastece toda essa dinâmica, né? Então, esse é o foco de atuação do CBCS. Por isso que o projeto Cidades Eficientes é tão importante, porque a gente consegue trabalhar todas essas escalas num projeto só. Próximo slide, por favor. Bom, o projeto Cidades Eficientes ele tem o objetivo de impulsionar a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas, né? Então, reduzir esses impactos de todas essas atividades que a cadeia, né, constrói, que uma cidade impacta, e já que a mudança climática vai acontecer, as cidades têm que ser resilientes, né, aos efeitos dessas mudanças climáticas. Então, a gente trabalha nessas duas frentes, de redução de impacto e ser resiliente à mudança que virá. E usar os governos municipais para executar uma série de medidas e estimular, né, o setor privado e os demais agentes da cadeia a também participarem desse movimento.
Em 2018, a gente começou esse trabalho do projeto Cidades Eficientes, né? E a gente começou a trabalhar com governos municipais. Próximo slide, por favor. Para promover e apoiar essas ações estruturantes, visando justamente reduzir as emissões de gases de efeito estufa, atuando nos edifícios públicos, né? Então, a gente achou um objeto para começar essa atuação, trabalhando isso, né, a longo prazo, através de eficiência energética, uso racional de água, geração distribuída de energia e mobilidade urbana. Então, esses foram os primeiros focos que a gente teve aí nesse projeto na fase 1, que começou em 2018. Nós tivemos 130 municípios de 21 estados inscritos. Desses 130 municípios, a gente entrevistou 20 municípios e 3 municípios a gente fez uma atuação piloto com eles, né? Acho que já poderia ter mudado o slide. A gente trabalhou com Florianópolis, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e Sorocaba, em São Paulo. Existe uma plataforma que se chama Cidades Eficientes, e nelas estão disponíveis todas as informações que reportam essa atividade desse primeiro ano. Então, tem um material bem rico, né, nesse site. Esse site ele tem três abas grandes, né? Uma delas é o guia de melhores práticas para os municípios, o outro são os diagnósticos que foram feitos nesses 3 municípios, e o outro são o próximo slide, por favor. Ações propostas nos municípios. Então, por aqui vocês conseguem ter uma quantidade bem grande de relatórios, né? Porque a ideia do CBCS é justamente tornar toda essa informação pública. E aqui nesse site, a gente vai estar atualizando ele sempre, né? Inclusive com essa segunda fase que aconteceu exclusivamente em Florianópolis, para que vocês possam ter esse conteúdo e irem estudando, né? Então, os municípios que forem se inscrever no nosso programa, o ideal é que eles já deem uma passeada por esse site, já deem uma olhada nesses relatórios, porque ali tem didaticamente tudo que foi realizado, né? Então, já tem aí uma quantidade de informações bem satisfatória para a gente começar a trabalhar essas questões, né? Em 2019 e 2021, próximo slide, por favor, a gente começou a segunda etapa, a segunda fase desse projeto, né, sempre com financiamento do IC, Instituto Clima e Sociedade. Só que depois que a gente passou por essa experiência de entrevistar esses municípios, começar a implementar essas medidas nos 3, né, em Jaboatão dos Guararapes, Sorocaba e Florianópolis, a gente entendeu Florianópolis como um terreno super fértil, né? A Cibele, o Peter participou de todo esse processo, desde a fase 1, inclusive agora na fase 2, né, que a gente está finalizando, que a gente finalizou, e a gente trabalhou Florianópolis para contornar as dificuldades que apareceram, né? Então, aqui é um trabalho, um workshop que a gente está se propondo, e o trabalho que foi feito em Florianópolis é um trabalho bem pé no chão, né? A primeira fase foi interessante para a gente poder entender o que era possível, né? Entender quais eram as dificuldades, e nessa segunda fase começar a contornar esses obstáculos. Então, a gente entendeu que o mais importante era que esses elementos de governança fossem estruturados dentro dos municípios de suas secretarias, né? A gente entendeu que políticas públicas são importantes para garantir a continuidade de todas essas ações, né? Então, em Florianópolis, a gente fez esse foco, né, de estruturar essa governança, de estruturar e dar conteúdo para políticas públicas e tentar dar um caráter permanente nessas medidas de eficiência energética das edificações, para que a gente pudesse ter essas rotinas, né? Tanto para mitigar mudanças climáticas, quanto para dar resiliência à cidade, que esse é o grande foco do projeto Cidades Eficientes. Próximo slide, a equipe que trabalhou nesse processo, né? Então, eu sou a coordenadora executiva do CBCS, a Maria Andréa Triana, que vai apresentar grande parte do conteúdo hoje, é a coordenadora técnica do trabalho. A Carolina Griggs e o Matheus Giraldi foram os responsáveis também por essa área técnica, né? Então, a grande equipe mão na massa, a Andréa, a Carolina e o Matheus, vão estar com vocês apresentando o conteúdo. A Viviane Yoshino faz a secretaria executiva do CBCS, então ela também faz todo esse apoio de comunicação, ela também está aqui conosco. E o professor Roberto Lamberts, que é o coordenador do Comitê Técnico de Energia do CBCS, que fez todo o acompanhamento técnico de todos os conteúdos que foram desenvolvidos ao longo desse projeto. Bom,
Em 2019, então, próximo slide, a gente fez o acordo do CBCF com a Prefeitura de Florianópolis para incrementar o programa Floripa Cidade Eficiente. E a Cibele Hassmann, que eu já mencionei, também vai dar um depoimento aí agora há pouco para vocês. Ela fez a coordenação técnica dentro da Prefeitura. O Peterson Santana, né, que está aí conosco, ele também fez a coordenação institucional nesse período, até recentemente. E o grupo técnico executivo do programa tem os representantes de várias secretarias da desenvolvimento urbano, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e a equipe foi composta por Ivana Carla Tomasi, Isabela Zanluca, Camila Mendonça de Lima e Rodolfo Matti, que imagino que estão aí também nos assistindo hoje. Bom, as macroatividades... todo esse trabalho, foi feito em parceria com o LABE, que é o Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, que também é coordenado pelo professor Lamberts, que é o nosso CT de Energia, e teve a participação da Univale, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Instituto Federal de Santa Catarina, da Fotovoltaica da Federal, do CB3E e do Labicom. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Não sei se a Cibele já chegou, a gente... Sim, a Cibele está aqui. Já chegou? Ah, ok. Então ela vai... Não, então a Cibele... Não, a gente vai... que estamos esperando que ela chegasse, mas vamos então apresentar primeiro os resultados e depois ela entra então com uma fala dela. Dionei, se puedes colocar o vídeo, por favor. Já vou colocar. Ok, obrigada. Para quem está chegando agora, a gente vai mostrar o vídeo da experiência da Prefeitura de Florianópolis com o programa Floripa Cidade Eficiente. Tá. Tá na tela já? Ainda não. Na tela, acho que a Andréia, você precisa parar de compartilhar para ele poder entrar. Só um pouquinho. Importante. É um detalhe. Parou? Sim, peraí. Tá. Então, agora eu vou char com som, né? Ok. O Conselho Brasileiro de Construção Sustentável e a Prefeitura da capital apresentaram nesta sexta-feira resultados do programa Floripa Cidade Eficiente, com financiamento do Instituto Clima e Sociedade. A ideia é mapear e organizar o consumo de prédios públicos, modelo que pode servir de exemplo para outras cidades aqui do estado. Eficiência é a palavra-chave. Em tempos de crise hídrica e energética no país, economizar em gastos públicos pode ser e é transformador. Por isso, entidades ligadas ao setor sustentável apresentaram, em um evento online, o trabalho realizado desde 2019 na capital. O programa Floripa Cidade Eficiente cria e incentiva soluções ao consumo excessivo de energia e deve servir de modelo a nível estadual e nacional. Convidamos a todos os municípios, todos os gestores públicos municipais a levar essa política pública que foi implementada com sucesso em Florianópolis para o seu município. Na educação, a creche Assis, na costeira do Pirajubaé, é um exemplo. Primeira do mundo com selo máximo de arquitetura sustentável, a escola conta com sistemas de geração de energia fotovoltaica e aquecimento solar. Além disso, toda a edificação foi construída com materiais recicláveis. Estudamos novas regras para as edificações da cidade que futuramente poderão vir a ser mais sustentáveis, prevendo questões em relação à sua geração de energia,
a questão do uso, reusos de água, a questão de tipos de materiais dessas construções e que podem ser bem mais benéficos ao meio ambiente e ao entorno. A coordenadora técnica do programa afirma que a ideia é disponibilizar ferramentas que auxiliem o município a organizar melhor a gestão do consumo e a transparência de gastos. Algo bastante inédito, porque ele cria então já umas diretrizes específicas que podem servir de guia para as questões das políticas no município, e é algo bastante inovador no Brasil. Foi criada uma plataforma online com o objetivo de cadastrar e disponibilizar os dados referentes aos gastos nos edifícios. A gente teve a composição do inventário, então a gente linkou todos esses dados, depois a gente passou por um processo de conferência, e, por fim, a gente implementou uma plataforma online. E hoje essa ferramenta está em operação. O foco do programa Cidade Eficiente está justamente em utilizar esses dados para acelerar a redução das emissões de gases do efeito estufa. O CBCS ficou muito feliz com o resultado do projeto e agradece muito a parceria com a Prefeitura de Florianópolis e do Instituto Clima e Sociedade, que, através do seu financiamento, possibilitou a realização desse projeto. Ok. Acho que a André vai compartilhar. Sim. Bom, eu vou falar então um pouco sobre essa fase do projeto, do programa Floripa Cidade Eficiente, essa parceria que foi feita pelo projeto Cidades Eficientes com a Prefeitura de Florianópolis, instituindo então esse programa Floripa Cidade Eficiente. Nós trabalhamos com eles desde novembro de 2019 até junho de 2021. Daqui a pouco então a Cibele, pela Prefeitura, vai fazer uma fala falando um pouco da experiência deles. E aí foi constituído então um grupo nomeado por decreto, um grupo de trabalho responsável então que eram participantes de todas as secretarias. Teve então, como a Clarice já falou, a coordenação tanto institucional do Peter quanto técnica da Cibele pela Prefeitura. E trabalhamos em 3 macroatividades. Nós temos hoje um tempo um pouco reduzido, então vamos falar brevemente de cada uma delas, de resultados, e depois Cibele coloca então a visão da Prefeitura. Essas 3 macroatividades são gestão, capacitação e políticas públicas, e é isso mesmo que a gente está pretendendo então levar para os municípios catarinenses. Então, na parte de gestão, a ideia foi trabalhar na organização de gestão de consumo de edificações públicas municipais. Na capacitação era dar um treinamento corpo técnico na área de eficiência energética, e nas políticas públicas estabelecer políticas públicas que fossem norteadoras na área de eficiência energética e garantissem uma perenidade então das ações. Na parte de gestão, então, basicamente, a gente chegou então a fazer um levantamento do estoque das edificações municipais, então, com diferentes níveis de dados, e conseguimos organizar esses dados em uma ferramenta que nós criamos e desenvolvemos no projeto, que foi muito importante, então, para conseguir, então, levar essas contas na prefeitura, sabe, fazer uma comparação, um benchmarking interno entre as diferentes edificações e conseguir ver quais delas que, então, estariam sendo com maior consumo, porque, então, nessas ali podem ser dadas algumas ações de eficiência energética e vai ser refletir isso no orçamento do município. Então, organizamos essa ferramenta de forma que, inclusive, não dá para ver, não somente dá para ver as questões de consumo das edificações, como também do consumo de energia elétrica do município como um todo, onde você vê, então, a fatia correspondente à parte de sistemas, à parte das edificações, através dos diferentes anos. Então, isso fica uma forma muito visual, muito prática e muito tranquila de as pessoas, os próprios funcionários da prefeitura, ver e saber seus consumos e ver os edifícios onde talvez tenha, por exemplo, algum problema de questões de consumo. Que queda isto? Os impactos potenciais dessas estratégias foram levantados ou são possíveis de levantar uma vez que você tem esses cadastros ou esses consumos todos estimados dos edifícios. Aqui a gente viu, por exemplo,
em 2019, porque a ferramenta são colocados mensalmente, né, as informações, mas para 2019 vocês veem então que no município, por exemplo, a fatia de edificações corresponde a 13% do custo do município com energia elétrica e o sistema 87%. Então aí o município começa a entender a parte da relevância e poder estabelecer então metas que sejam efetivas. Da parte da edificação, vocês veem que a parcela mais importante, ou maior, coloquemos assim, seriam as edificações escolares, tanto escola básica quanto creche, né? Centros de saúde e administrativos. Então, ali que deveriam estar muito mais as ações do município, né? Nessas questões. E na parte de sistemas, vocês veem que a parcela maior é iluminação pública e se tem alguns outros serviços que têm consumos menores. A parte de capacitação, nessa macroatividade de capacitação, o que nós tentamos então foi fazer um treinamento para o corpo técnico da prefeitura, desde projetistas até outros funcionários na área de eficiência energética. E fizemos isso com algumas metodologias. Uma delas, estabelecimos uma metodologia que teve bastante sucesso, que se chama gincana energética. Essa gincana energética foi uma metodologia participativa, então teve a participação de funcionários da prefeitura, os pesquisadores, né, nosso grupo CBCS, e pesquisadores convidados de várias universidades. Então, foi uma questão bastante interessante, porque é uma massa de uma forma um pouco diferente, onde você vai e realmente mapeia algumas ações nos edifícios que você pode ter altos benefícios, ou seja, com pouco investimento pode-se ter com pouco ou nenhum, né, porque seriam ações de baixo custo e alto potencial de economia, e muitas delas estão ligadas às operações, à operação do edifício. E nisso ali você consegue ter consegue mapear oportunidades de economia para as edificações, ao tempo então que faz um treinamento na área para os funcionários. Um pouco dos resultados, nós fizemos essas ações de gincana energética em dois edifícios administrativos que tinham apresentaram um maior consumo na prefeitura de Florianópolis, e chegamos a umas economias bastante expressivas com resultados que poderiam ser com ações de baixo custo, né, como falei. Uma outra questão que a gente fez também foram auditorias energéticas. Fizemos auditorias energéticas em 8 escolas, isso foi feito em parceria com o LABE, com pesquisadores do LABE, então esse engajamento com as universidades locais também foi interessante do projeto, porque você amplia a capacidade de actuação do projeto e é uma sinergia que se cria muito interessante para, inclusive, trabalhos futuros com as prefeituras. Aí, então, também foram estimados alguns potenciais de economia com relação a esse tipo de escolas, e então o que se gerou foram algumas ações onde a gente conseguia ter algumas economias expressivas, que, por exemplo, você considerando 10% de economia nos edifícios públicos municipais, se teriam então algumas economias bastante importantes. Uma outra questão, a outra macroatividade que a gente trabalhou foram nas políticas públicas para eficiência energética nos municípios, tá? Onde nas ações propostas a gente propôs a porteria, a gente propôs um manual de compras públicas e a gente propôs também um capítulo de eficiência energética. Estruturação de políticas públicas, então, nós consideramos, como eu já falei atrás, a portaria. Então, essa portaria foi para a gestão de dados e boas práticas em eficiência energética e uso racional de água nas edificações, na administração pública. E fizemos também, junto com ela, essa portaria foi para estabelecer, então, tanto a parte de gestão do edifício, gestão do consumo, ou seja, para realmente estabelecer essa rotina de gestão do consumo, quanto compras eficientes na prefeitura e, ao mesmo tempo, algumas diretrizes para projetos públicos. Então, essa portaria foi toda voltada para edifícios de uso público. No manual, e esse manual, e depois, junto com ele, então, a gente fez alguns documentos mais detalhados, que foi, por exemplo, o manual de compras eficientes. Esse manual de compras
é importante, então, para realmente estabelecer critérios para as secretarias e para o pessoal encarregado das compras. E também, junto com a parte das políticas públicas, estruturamos uma proposta de requerimentos de eficiência energética para as edificações da cidade como um todo, onde então aí saímos da escala só das edificações do município para uma escala geral, e aí com isso, então a gente consegue realmente ampliar a influência do que foi pensado no programa para uma questão dos municípios de forma integrada. Tá? Isso é importante por quê? Porque dentro do consumo de energia elétrica do município, as edificações consideram 82% desse consumo. Tá? Então, as edificações, tanto do setor residencial e comercial e serviços. Então, essas foram as edificações que foram nosso alvo de estudo para essa proposta de requisitos. E um pouco para entender impactos potenciais dessas estratégias, a gente fez alguns cenários considerando requisitos que a gente estava colocando para as edificações na cidade como um todo, com alguma incorporação de energia renovável de 25%, 50%, 100%, e aqui vocês podem ver, então, quanto que seria a redução em 2030, comparado ao que seria previsto se não se fizesse nada, que seria essa linha tracejada vermelha. As outras linhas são os cenários, tanto para o setor residencial quanto para o setor comercial. Então, vocês podem ver a importância da colocação destas estratégias de eficiência energética. Eu queria chamar a Cibele para que ela fizesse o seu depoimento como coordenadora técnica do projeto na Prefeitura de Florianópolis. Então, Cibele, se tu podes falar um pouco sobre como foi o programa e o que representou para a Prefeitura. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou Cibele, então sou diretora de planejamento do Instituto de Planejamento Urbano aqui de Florianópolis e fiz a coordenação técnica do projeto, né? E ainda estamos tocando ele aqui dentro da prefeitura. E assim na verdade, essa parceria foi muito importante para a gente. Antes de começar a questão do estudo junto com o CBCS, das cidades eficientes, a gente não tinha a menor noção de como estava funcionando essa questão da eficiência energética, né? Nós não tínhamos noção nem dos gastos com energia e com água dentro dos nossos prédios municipais. Então, a gente estava muito longe, muito atrás, e hoje a gente já tem uma ferramenta de gestão muito boa para poder acompanhar esses gastos e começar a ter ações em cima disso, né? Então, o que aconteceu? Dentro desses anos aí que a gente trabalhou juntos, a gente conseguiu avançar, já consegui resolver pequenos problemas em alguns locais onde a gente identificava, por exemplo, uma creche tinha o mesmo tamanho de salas e alunos do que a outra, só que uma estava com a conta de luz muito mais alta do que a outra. Então, começamos a resolver problemas pequenos e que nos geraram economia, óbvio, né? E, além disso, começamos a vislumbrar uma nova maneira das pessoas encararem a questão da eficiência energética também, os funcionários, né, as pessoas que usam os nossos prédios. Isso, claro, é bem devagar que vai acontecendo, mas as pessoas começam a ter outra consciência. Por exemplo, inclusive, a partir dos nossos primeiros estudos, a equipe da Secretaria de Educação do município conseguiu agora captar recursos com a Celesc para poder fazer a parte toda de geração de energia de várias creches e escolas no município, e isso acho que são 16, se eu não me engano, já vão estar, então, gerando energia daqui a pouco, e a partir, foi tudo, na verdade, começando com as discussões que nós tivemos dentro do Cidades Eficientes. Essa mudança de visão das pessoas que trabalham, dos servidores que usam os prédios da prefeitura também é muito importante, né? Isso aconteceu e vem acontecendo. É claro que com a questão da pandemia isso se quebrou um pouco, óbvio. Por quê? Porque, na verdade, basicamente não se usa mais tanto, não se usou nos prédios por muito tempo. Inclusive, a gente viu ali uma redução, teve uma noção do quanto reduziu dos gastos e até imaginou o porquê que não reduziu tanto, se tem realmente alguma coisa de energia lá dentro que está sendo gasta, que não parou de gastar nos prédios. Então, foi bem interessante a coisa da pandemia para ter esse olhar, mas, por outro lado, quebrou um pouco essa questão da educação em relação à eficiência energética, que também a gente pôde ter
através da gincana que a Andrea comentou, que foi feita em alguns prédios, e dos levantamentos e conversas com as pessoas e as capacitações, né? Bom, e finalmente, o que a gente está fazendo aí, a gente falar de questões que são atuais, né? As coisas do passado que a gente estava tentando buscar, quanto é que era o gasto e tal, e a gente tem, que eu me empolga mais, as questões de ação agora para o futuro, né? Futuro próximo, futuro palpável, que são essas questões de políticas públicas, né? Porque não adianta só tu fazer ação pontual no momento, de reolhar ali a conta de luz, se isso não vira uma política pública para que a gente tenha uma redução paulatina desses gastos, né? E consequente geração ou redução da geração de gases de efeito estufa. Então, o que nos empolga muito agora é também conseguir organizar para que essas políticas públicas, essa portaria do uso dos prédios públicos, a portaria que vai sair com o manual de compras públicas, que vai ser uma coisa que nós não temos hoje aqui, que é um manual que nos diga centralizado, né, que seja centralizado na Secretaria de Administração e que indique o que é melhor na compra, né, para as secretarias. Elas compram basicamente cada uma por si, né, hoje os produtos, e claro, daí, né, as alterações na legislação, tanto Código de Obras ou Plano Diretor, que vão possibilitar que as edificações, não só públicas, mas as outras edificações da cidade, tenham, no futuro, né, sejam mais eficientes. Isso é muito importante. Então, como vocês podem ver, nós não tínhamos nada nesse sentido no município, e hoje nós temos uma série de instrumentos para controle, nós já temos a motivação do pessoal para trabalhar com isso, temos a capacitação de alguns técnicos, temos instrumentos jurídicos agora, né, para que a gente que possa colocar em prática no futuro, e um dashboard que nos ajuda a fazer os controles. Então, acho que a gente, nem preciso dizer para vocês, acho que está com essas ações todas que a gente acabou acrescentando, que a gente realmente foi muito importante esse convênio que a gente fez e o trabalho todo realizado aí junto com o CBCS. Eu acho que é isso, pessoal. Tá? Obrigada, Cibele. A Andrea vai continuar a compartilhar. A gente vai... Marta está perguntando aqui no chat. Podem começar a fazer as perguntas pelo chat, tá? Que a gente vai depois agrupar, e fica bom que a gente organiza quando a gente terminar de apresentar o programa, para a gente responder tudo direitinho para vocês. Porque o que a gente quer aqui é que vocês percebam o quanto esse trabalho é importante, né? Nós temos aí a Cibele e o Peter, que são referências e passaram por todo esse processo ao longo de um tempo bem grande, né? E que podem nos ajudar bastante a esclarecer vocês ainda hoje, né, com relação a algumas dúvidas que vocês tenham. A Andrea vai começar a apresentar como a gente estruturou, então, esse programa de workshops. Se você quiser, Andrea, eu começo a falar os objetivos. Não sei, desculpa. Bom, o objetivo, então, é a gente dar escala a isso, né? Foi uma experiência muito boa, muito gratificante, muito empolgante. A gente viu tudo que era possível, a gente viu tudo que era difícil, formas de contornar esse difícil, e a gente ainda tem muitos desafios pela frente, como a Cibele falou, e a ideia é a gente expandir isso num programa um pouco mais condensado, né? E que a gente consiga que os municípios juntos, porque a ideia desse programa de workshops é os municípios trabalharem juntos e trocarem as experiências, né? Então, tudo que a gente usou um tempo grande em Florianópolis, nós pretendemos fazer isso num período menor, com os municípios juntos, né? Trocando ideias e conselhos e compartilhando dificuldades, para que a gente consiga. Não, Clarice, acho que ficasse fora. Estás voltando. Clarice? Não estou conseguindo, não estamos escutando. Continuo eu?
Tá, ok. Bom, então, entre os objetivos propostos, gente, então, realmente era conseguir, então, organizar as contas públicas, tá? Dos municípios, então, dar uma capacitação para o poder público nessas oportunidades de eficiência energética e fazer um embasamento para a formulação de políticas públicas relacionadas ao tema, principalmente nas relacionadas à parte da portaria e do manual de compras, né? Porque realmente a proposta de requerimentos precisaria um espaço muito maior de tempo, tá? Mas a ideia é que sejam feitas ações que criem, então, uma perenidade de aplicação da eficiência energética nos municípios e comece a criar cultura, então, nesse sentido. Então, a gente está, o nosso público-alvo é indicado, então, para os técnicos do poder público, né, dos municípios de Santa Catarina, por isso a nossa parceria, então, com a EGEM, que tenham, então, esse interesse em implementar ações em eficiência energética e que realmente tenham um comprometimento com as atividades propostas, porque a ideia é que seja um trabalho junto, ou seja, Florianópolis só funcionou porque realmente tinha um comprometimento grande da equipe, então a gente podia trabalhar de uma forma junto. Como que nós pensamos ele? Nós pensamos, estruturamos ele, estamos dando três semanas para inscrições, né, para saber então que municípios que gostariam de vir junto, e a ideia então seria estamos fazendo 3 grandes blocos de workshops, em cada um desses temas, de gestão, de capacitação e de políticas públicas. A ideia é, dentro desses grandes temas, fazer sempre um workshop que será aberto, geral, enfim, transmissão no YouTube, enfim, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo das ações de Florianópolis, né, as ações e dos resultados do que a gente fez em Florianópolis, e teremos mais teremos mais 3 workshops mais detalhados, que esses já são com os municípios que estão participando, que é um pouco mais mão a mão, então, fazendo com atividades, enfim, com uma aproximação maior com nossa equipe e o município. E a ideia é que, então, esses workshops serão a cada 2 semanas, aproximadamente, de umas 2 horas, mais ou menos, mas no meio desse tempo a gente terá, obviamente, um contato mais direto com os municípios e com os pesquisadores do CBCS. Bom, deixa eu ver. Aí, o que a gente precisa? A participação da prefeitura, da equipe da prefeitura, então, que obviamente a gente nos ajuda, então, na parte do estabelecimento das parcerias com as concessionárias, levantamento de alguns dados de edificações, estabelecimento, ou seja, que realmente, então, estejam dispostas a aprender a mexer na parte da ferramenta e realmente colocar, enfim, os dados lá. Então, que tenham acesso às informações da prefeitura e, principalmente, que se tenha uma coordenação técnica que consiga congregar as outras pessoas. Eu acho que alguém está com o microfone por favor, aberto. Alexandre Arnold, por favor, desligar seu áudio. Sim. Alexandre, que eu não consigo fazer a gestão por aqui, ou então o Dionei, se ele conseguir mutar. O Alexandre e Marino de Souza também, tá? Então, assim, o que é mais importante é justamente essa parte de uma equipe engajada. Andréia, você... Já me mutaram a mim. Aí agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que teria cada um desses workshops. Eu convido o Matheus para falar desse primeiro de gestão de consumo de energia e água. Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Falando um pouquinho, então, do primeiro workshop que a gente vai... Vocês conseguem me ouvir? Andréa? Sim, tá ótimo, Matheus. Sim. Obrigado. Pode passar o slide? Então, a ideia, como a Andréa falou, é a gente trabalhar em 3 workshops, né? O primeiro workshop, ele é composto por 4 encontros, e a ideia desse primeiro workshop é a gente trabalhar a gestão de consumo de energia e de água no município. O primeiro encontro, ele é um encontro inicial, onde a gente vai estabelecer alguns conceitos sobre as estratégias que a gente utilizou dentro do programa, né, do Projeto Cidades. A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de gestão de consumo, como estabelecer a gestão de energia a nível municipal, como estabelecer a gestão da água, como foi a experiência com Florianópolis, né? A gente vai se aprofundar um pouco nos mecanismos que a gente criou, na metodologia que a gente implementou
em Florianópolis como piloto. E aí, então, a gente parte para os encontros específicos, que são mais mão na massa, vamos dizer assim, né? Então, cada encontro, a gente vai aprender um pouco sobre como implementar passo a passo essa gestão no município. No primeiro encontro, que é logo em seguida desse encontro inicial, a gente vai aprender como levantar e registrar as informações de dados de consumo de energia e de água de uma forma padronizada, né, utilizando o método desenvolvido pelo CBCS, né. No segundo encontro, a gente vai aprender como fazer o uso da plataforma para a gestão do consumo. Então, essa plataforma que a Andrea mostrou lá no começo da apresentação, a ideia é replicar essa plataforma para que cada município tenha a sua própria gestão. Então, a gente vai aprender como fazer essa plataforma para cada município. Então, a gente vai precisar fazer as planilhas de maneira padronizada, implementar essa plataforma, né, no ambiente online. E, por fim, o último encontro ele é voltado mais para tirar as dúvidas, fazer a consolidação dessa gestão, ver algumas aplicações que cada município pode trazer a sua experiência, como que eles tiveram, né, durante esse tempo de desenvolvimento da gestão, compartilhar as experiências e tirar dúvidas. E isso fecha o workshop número 1. No workshop número 2, a gente então vai falar um pouco da parte de diagnóstico energético, edificações e capacitação. Então, a ideia seria ter, da mesma forma, um encontro inicial e 3 encontros depois. Então, nesse encontro inicial, será falado então mais sobre o conceito de eficiência energética em edificações e a experiência, e mostraremos a experiência de Florianópolis com a gincana energética, um pouco mais aprofundada e com auditorias. Depois, nos encontros 1, 2 e 3, a ideia, então, é ir mais a fundo, então, na parte da metodologia gincana energética e nas auditorias energéticas, e, se possível, se nos permite a pandemia, enfim, e todas as restrições, a gente ir e fazer algumas dessas, ou gincana ou auditoria, em alguns dos edifícios dos municípios, talvez criando, tipo, considerando alguns edifícios, municípios perto e que todos participem dele, enfim, isso a metodologia específica em si de como fazer acontecer, vamos a ver dependendo do número de municípios que tenha participando. E por último, então, será um encontro de encerramento dessa fase 2, ou dessa etapa 2, que seria para a apresentação das atividades praticadas, então, pelos municípios e um momento mais de troca de experiências. Convido agora a Carolina Griggs para falar, então, da parte do workshop 3, que será de políticas públicas. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Andrea. Você pode passar o próximo slide, por favor? Nesse módulo de políticas públicas, é o último módulo desse workshop, dessa série de workshops, e a gente vai conversar sobre a importância das políticas públicas, como elas são ferramentas para a gente realmente fazer a mudança acontecer nos municípios. E nos 2 encontros mais práticos desse workshop, a gente vai conversar sobre os elementos que a gente colocou dentro do manual de compras aqui de Florianópolis, e também conversar sobre assim, as partes técnicas e como que isso vai ser implementado, e a portaria, como que a portaria insere um novo modo de agir, essa boa prática de eficiência energética dentro do sistema administrativo da cidade. E por final, o último encontro de políticas públicas será especificamente sobre os requerimentos de eficiência energética como política pública em edificações não só municipais, assim, da administração pública, mas de todos os edifícios. E esse foi um trabalho que a gente fez por 2 ou 3 meses em reuniões semanais com a Prefeitura de Florianópolis. Então, saiu muito material dali e a gente tem bastante para apresentar sobre como construir isso dentro de cada cidade, para a maior eficiência dos edifícios de toda a cidade, tá bom?
Bom, pessoal, e aí, no final, né, então, se vocês viram, a gente tá tudo estruturado nos 3 grandes temas, né, então, ensinar e capacitar as equipes dos municípios a fazer a gestão dos consumos de água e energia, usando a ferramenta que o Matheus mencionou, né, então a gente vai ensinar vocês a usarem a ferramenta, auxiliar vocês a inserir os consumos de vocês nessa ferramenta, fazerem as análises para poder diagnosticar como é que os edifícios públicos de cada município têm se comportado, para a gente poder identificar quais são as medidas que podem ser tomadas. O segundo workshop, né, ele tem, o segundo encontro, o segundo módulo, ele tem a intenção de capacitar a equipe dos municípios a adotar essas medidas, a realizar esse diagnóstico energético, né, de uma maneira formal, de uma maneira estruturada, organizada. A gincana é uma dinâmica muito interessante, então vamos torcer para esse momento de pandemia dar uma amenizada e a gente poder fazer uma ajuda corpo a corpo com vocês, né, colocar uma mão na massa de verdade. Mas se isso não for possível, a gente a gente se organizou para também conseguir fazer isso de uma forma à distância. E o terceiro módulo é justamente esse, que até tem uma pergunta aqui sobre isso, onde a gente conseguiu montar um conteúdo para poder começar a plantar as sementinhas das políticas públicas, né? De eficiência energética, trabalhar com os códigos de obras e edificações e trabalhar com um manual de compras públicas, para a gente começar a colocar essa informação como requisito de compra. E esse evento final, ele tem o objetivo de recuperar toda essa experiência, né, e organizar essa informação e deixar um roadmap, né, um roteiro para que essas políticas públicas possam ser implementadas no estado de Santa Catarina. Então, tudo isso vai depender da quantidade de municípios que a gente conseguir reunir para participarem desse programa, né? E vou dizer para vocês como é que a gente pretende, né, trabalhar. A ideia é que vocês, essa apresentação que a gente fez hoje, ela vai estar disponível no YouTube, né? Então, quem quiser assistir novamente, vai conseguir assistir e voltar nos pontos de dúvida. A ideia é que até o dia 15 de setembro, né, os municípios que se interessarem se inscrevam por meio de uma assinatura, de um compromisso, né, uma adesão ao programa, porque a gente precisa muito saber o quão antes possível, qual é a quantidade de municípios que a gente vai trabalhar, para que a gente possa organizar a equipe do CBCS que vai estar acompanhando vocês nesse processo, né? A Andrea já disse, é um processo de 4 meses, então é um trabalho que vai começar no 15 de setembro e vai até o 22 de dezembro, que a gente pretende cobrir esse horizonte de tempo, realizando os 3 módulos em sequência, né? Então, primeiro a gente faz a parte de gestão de consumos, e em cada um desses 3 módulos, a ideia é que tem um evento aberto, conta a história de Florianópolis, conta o que foi feito, e depois a gente faz as reuniões de trabalho. Então, a ideia é que aconteçam a cada 15 dias esses encontros, onde a gente vai começar a trabalhar. Feito o primeiro módulo, segundo módulo, capacitação em diagnóstico energético e gincanas. Esse vai ser o módulo que a gente vai pôr mais a mão na massa, que a gente vai precisar mais de vocês e vocês da gente, para a gente estar tirando dúvidas e executando as tarefas, né? Tem um evento geral que vai ser aberto ao público, mais a mão na massa nesses 3 outros encontros, e no fim, esse de políticas públicas, que vai ter o evento, né, com todos, para contar a história de Florianópolis, para mostrar o que foi desenvolvido em Florianópolis, e depois 2 para a gente ajudar vocês a fazerem isso efetivamente. No evento final, a gente vai contar uma história linda para todos. Então, assinando a adesão ao programa até o dia 15, a gente consegue organizar as nossas equipes para ver o que vai ser preciso. A gente precisa também, nesse compromisso, que vocês digam quantos participantes de cada município vão estar presentes. Então, assim, não tem um limite de número de participantes de cada município, mas o ideal é que não fiquem trocando. Então, a gente precisa de 1 a 3 participantes dos municípios que sejam constantes ao longo dos 3 módulos, para a gente poder ter uma continuidade, tá? Mas eu posso ter mais participantes aí ao longo do processo. Então, é importante a gente ter o nome dessa equipe, justamente porque a gente precisa dimensionar o tempo, né?
e as salas de videoconferência. Então, dependendo da quantidade de municípios e quantidade de participantes por município, a gente vai precisar dimensionar essa sala. Então, quanto antes vocês fizerem adesão ao programa e informarem quantos participantes, diretoria@egem.org.br. Não sei se o Isso, e a gente pode também, Andréia, a gente cria um link para inscrições específicas para o programa. E aí a gente divulga para todos esses que se inscreveram hoje através do e-mail, né? E aí no site, né, faz todo o processo de inscrição bem simplificado. Eu acho que seria interessante a gente abrir para perguntas, inclusive aproveitando que a Cibele está aqui ainda conosco, né, por se alguém quiser também fazer alguma pergunta para ela, né, como coordenadora do projeto em Florianópolis. Por favor, fiquem à vontade, aqui podem já abrir câmeras, microfones, enfim. Ficamos à disposição para quem tiver algum comentário, pergunta, enfim. Eu acho que tinha uma... As perguntas que vieram era se havia uma prévia da portaria disponibilizada, né? Então, talvez a Cibele possa responder, mas a ideia é que isso é um trabalho do terceiro módulo, então a gente vai mostrar o conteúdo e como foi elaborado esse conteúdo para Florianópolis, né? Então, não são critérios, requisitos de eficiência energética aleatórios para o município. Ele sempre vem do estudo de como é que é composto o estoque público e privado desse município, para a gente entender quais são as prioridades do município e aí sim escrever essa política pública que vai ter os requerimentos de eficiência energética para as edificações. Só tínhamos essas perguntas até agora. E a Marta Inês disse que gostaria de fazer uma pergunta com o microfone. Então, acho que a Marta pode falar. Oi, bom. Estão me escutando? Sim, tá ótimo. Tá. Boa tarde a todos. Obrigada por esse convite, eu acho que o tema é realmente muito pertinente, né? E eu, na verdade, queria conversar com vocês, porque a gente aqui no município de Itá, embora nós sermos um município bem pequeno, né, aqui do oeste de Santa Catarina, nós temos praticamente 7.000 habitantes, né, um município pequeno. A gente já está trabalhando com essa questão da eficiência energética, né, e da sustentabilidade. Então, inclusive, a gente já teve programas, né, a gente já foi contemplado nos editais da Celesc, para a troca de iluminação pública e também para geração fotovoltaica e trocas de iluminação pública dos prédios públicos, né, para LED. Então, a gente já vem trabalhando alguma coisa nesse sentido, e a ideia agora do município, até a gente fechou uma parceria com a FACISC, para o programa DEL, né, que é o desenvolvimento local, e a ideia é transformar o município no município sustentável, né? Essa é uma das metas desse programa. Então, esse programa de vocês, eu acho que vem bem a calhar, porque agora nós estamos, nós vamos iniciar, então, a nossa revisão do plano diretor, e queremos realmente, já havíamos conversado sobre isso, queremos realmente transformar o nosso plano diretor em um plano diretor sustentável, né? Então, colocar as regras necessárias. A gente já trabalhou alguma coisa com a eficiência energética, mas com a água a gente ainda não trabalhou nada, né? A gente não tem nada a esse respeito ainda, então precisamos delinear, e eu acho que vai ajudar muito esse programa que vocês estão oferecendo. Inclusive, quando lançaram lá antigamente, eu escrevi o município, né, dos 100 e poucos, eu acho que tá lá, se vocês procurarem, deve estar lá. Então, porque a ideia já era essa. E outra coisa que eu queria ver com vocês é sobre, nós inclusive estamos lançando agora, eu até não sabia desse programa de vocês, mas nós vamos fazer um seminário aqui no município, que é dia 20, 21 e 22 de outubro, que é o nosso 6º Seminário Regional de Arquitetura e o 2º Seminário Regional de Engenharia. E esse ano, então, seria energias renováveis, eficiência energética e sustentabilidade, o nosso tema. E ali me correu, estou fechando a programação agora, de talvez uma palestra, né, talvez de alguém da CBCS,
sobre esse programa, sobre esse know-how lá de Florianópolis e talvez alguma palestra nesse sentido. Eu não sei se vocês têm disponibilidade, se vocês fazem esse tipo de participação. Então, nós temos já uma programação bem boa, assim, de palestrantes bons e também de assuntos bons. Eu posso enviar isso via e-mail daí para alguém que... E a gente pode fazer uma parceria já talvez para esse seminário também. E eu acredito que o município de Itá, então, com certeza irá participar. Lógico que eu tenho que falar com o secretário, com a administração, né, para ver a questão, mas eu acredito que estamos nessa linha, assim, eu acho que provavelmente o município vai ser parceiro também nesse projeto. Então, era isso que eu queria falar, quero deixar o convite e a gente pode voltar a conversar daí. Obrigada, Marta. Coloquei meu e-mail aí para você enviar direitinho, daí a gente conversa. O que nós queremos, né, Andréia, Carolina, Camila, a experiência foi tão rica e tão possível, né? Porque é isso que é importante, ela é possível. Então, nós montamos esse workshop para que ele possa ser a sementinha plantada nos municípios mesmo, né? Então, o que for viável vai acontecer. E a gente está aberto a fazer palestra e a explicar e a documentação e que tudo seja aberto, né? Que tudo esteja disponível para todos. Inclusive, aquela fala inicial do site do Cidades Eficientes é justamente para que ele seja um depositório, né, de todas essas informações e experiências dos municípios. Então, justamente, esse evento final, né, dos workshops, ele vai trazer uma informação muito rica, porque hoje a gente conta a história de Jaboatão, Sorocaba e Florianópolis, uma história bem rica de Florianópolis, e a ideia é que ao final do workshop a gente consiga publicar, né, para estar disponível a todos, essa experiência com os municípios de Santa Catarina. Inclusive, para esse seminário que você está falando, seria muito interessante, claro, vai alguém do CBCS apresentar, mas junto, por exemplo, com alguém da prefeitura, por exemplo, Sibeli, se puder estar junto, que sempre é muito rico essa experiência e esse ponto de vista da prefeitura, né, que é diferente, obviamente, do nosso ponto de vista. Então, a gente sempre tenta, em todos os workshops que temos apresentado, enfim, trazer um pouco esses dois pontos de vista, que acho que para o município é super rico. Então, se a Sibeli topar, né, claro que seria super interessante também participar. Eu coloco, então, eu envio para vocês via e-mail, né, a programação e como vai funcionar, e a gente daí vai conversando para ver da disponibilidade, né, do dia, do horário, para fazer essa apresentação. A Cristiane colocou uma última pergunta aqui, ela parabeniza pelo trabalho, né, e gostaria de saber se há algum projeto para trabalhar com os órgãos do governo estadual. Na verdade, um projeto formatado não, né, mas podemos conversar porque a gente consegue fazer com que os estados, né, estimulem os municípios a adotar esse plano. Então, é interessante, a gente consegue montar um workshop, né, nesse sentido, mesmo porque também há edificações públicas estaduais. Então, ele é perfeitamente possível, tá, Cristiane? Podemos conversar. Coloquei meu e-mail aqui já, vou colocar novamente. Agora, se o Olavo quiser dar uma palavrinha, presidente do CBCS. Oi, gente, tudo bom? Alô? Estão me escutando? Ok, perfeito. Bom, na verdade, eu queria agradecer, acho que a participação, principalmente, da Escola de Gestão Pública Municipal, a ENGE, e também o ICS, o ITS, que tem nos apoiado desde o início, nessa nova trajetória do CBCS. Acho que, como a Clarice explicou, a CBCS sempre teve uma atuação a nível das diretrizes públicas, mas a nível bem mais macro, a nível governamental, do governo federal. Mas sempre foi um sonho a gente conseguir abranger e atingir os municípios, porque é dele que nasce as estratégias
para a nossa nação em si como um todo. Evidentemente, há uma diretriz geral que você segue de cima para baixo, mas o mais importante é que a base seja tomada tenha essa iniciativa. Então, esse programa, para nós, assim, nos traz uma alegria profunda, e também de acordo com o sucesso que houve em Florianópolis e que abraçou essa ideia, e a gente está ampliando isso para o estado de Santa Catarina, porque a gente acha que os municípios daqui têm essa pegada, embora tenha outros municípios, evidentemente, no Brasil, mas a ideia é que a gente consiga espalhar isso a cada município federal, né, que eu acho que deve ter a sua própria gestão e ele próprio deve buscar essas diretrizes de sustentabilidade. Eu acho que o exemplo que está tomando aí é super interessante, é muito bom, evidentemente que vamos tentar comparecer e aparecer nessa iniciativa que elas têm, mas o Estado todo como município, como cada membro, seria muito, 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 muito interessante, que a gente está super contente com isso. Bom, gente, eu queria dar um sucesso aí para vocês, espero que tenham gostado da apresentação e vamos seguir para os próximos passos. Obrigado, Clarice, obrigado, Andréia. Obrigado, Olavo, obrigada a todos, a gente está à disposição, lembrando que as inscrições diretoria@egem.org.br e outras dúvidas que vocês tenham, clarice.degani@cbcs.org.br. No site cidadeseficientes@cbcs.org.br, vocês têm vários relatórios, vários documentos da primeira fase do projeto, e em breve lá estarão também os documentos, os relatórios, tudo que for interessante para vocês reportar a experiência de Florianópolis da fase 2. Então tá, e hoje mesmo a gente faz o link, né, para a inscrição no nosso site e divulga pelos e-mails. Importante sempre olhar o spam, né? Às vezes é um e-mail de algum local diferente, né? Ele pode ir para o spam, tem alguns que programam até para ir para a lixeira, coisas que não conhecem, então dá uma olhada mas o e-mail chega, com certeza, hoje ainda. E é isso aí, pessoal. Bom fim de tarde para vocês. Um grande abraço. Espero ter todos vocês conosco aí de mãos dadas para a gente plantar essa semente, colher os frutos. Obrigada, Cibele. Obrigada, Camila, Andréia, Carolina, Matheus. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Um abraço, gente. Obrigado.